nesse bloco, a gente vai ver na prática como essa escuta e estratégia de inclusão bem construída pode transformar negócio em resultado. Para abrir essa agenda, para abrir esse bloco, eu convido a Carol Nucci, TEDx Speaker, sócia da Marketing de Gentileza, que vai conduzir uma masterclass sobre inclusão e centralidade na pessoa cliente. Muito bom estar contigo, Carol. A Carol, que se define como uma engenheira marqueteira e destaca como as experiências que ela viveu a fizeram uma aprendedora rápida e de aprendizagem constante. Ela tem uma ampla experiência em construção de marca e estratégia e junta marca, estratégia, marketing como um valor agregado à pessoa cliente e aos negócios. Carol, prazer, a palavra é sua, boa masterclass. Muito obrigada, Robert. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo time da Impulso Beta, que já é parceira minha já há um bom tempo. Então, celebrar esses 10 anos junto com esse time é um prazer enorme. E trazendo aqui uma conexão forte com a minha especialidade, com o tema sobre o qual eu mais falo, que é a centralidade no cliente e a inclusão, é onde a gente se conecta, Impulso Beta, e eu, e os negócios sobre os quais a gente vai falar aqui. Antes de começar o tema, quero contar um pouquinho de mim e me autodescrever. Sou uma mulher cis, mestiça, eu tenho cabelos castanhos no ombro, um pouco lisos, os olhos levemente puxados, né, que vem da minha descendência meio japonês e meio italiano, português, russo, tem um pouquinho de tudo aqui. Eu tenho 1,5 m, não dá para ver pela câmera, mas para quem me conhece pessoalmente, às vezes até se surpreende. E ao meu fundo aqui, eu tenho o fundo do meu quarto, que também conta um pouquinho da minha história. Eu falo que eu sou uma mãe nerd de 4, uma humana e 3 cachorras. Eu tenho uma coleção enorme de Lego atrás de mim, com vários quadros, com coaches de músicas, seriados, pessoas que eu admiro. Eu gosto de trazer isso no fundo para também humanizar um pouco quem sou eu, para além do que eu estou conversando. Eu fiz 40 anos, agora em janeiro, e ao longo dos meus 24 anos de jornada profissional, já fui de tudo um pouco. Comecei como jornalista, depois mudei para engenharia, depois fui para o marketing e vendas, tanto em negócios B2C quanto no B2B, tanto em multinacional como consultoria, como startup. Empreendo já há 7 anos, desde que, um pouquinho depois que minha filha nasceu, eu acho que quando ela nasceu, veio também um monte de coisa na minha cabeça de como eu queria trabalhar com mais propósito, e desde então sigo empreendendo, primeiro em grupo, fui sócia de uma consultoria de inovação e tecnologia, e aí há quase 2 anos empreendo quase solo, tenho um projeto chamado Marketing de Gentileza, que fala sobre humanização nos negócios, e estudo e aplico centralidade no cliente aí há mais de 10 anos, faço tudo que eu faço, que eu compartilho, tudo que eu trabalho, que eu faço de trabalho, é para mostrar que dá para a gente ter sucesso no mundo corporativo sem a gente perder a nossa essência humana. E um pedacinho disso é o que eu quero compartilhar com vocês, falando e conectando o tema de centralidade em clientes, que é um tema que muito se fala nos negócios, e conectar isso com inclusão, que é um tema que precisa ser mais discutido e aplicado nos negócios também. Para começar esse talk, que poderia ser um programa inteiro, tá? Então, eu estou pegando todo um método, enxugando aqui nos 20 minutinhos que temos juntos, mas tenho certeza que vocês vão chegar com a mensagem certa ao fim, tá? Então, começando, eu quero começar de um ponto em comum nosso. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já viu, estudou e utilizou muitos e muitos dados que demonstram uma correlação entre empresas mais diversas e um desempenho de negócios superior, certo? Só que, infelizmente, a gente sabe que dados não bastam, né? E dados nem sempre convencem quem a gente tem que convencer. Certo seria a gente nem precisar de dados, certo seria a gente trabalhar com a justiça social dentro do ambiente de negócios, como deveria ser. Mas, como não é, a gente começa trazendo dados. Falou, opa,
tem uma correlação aqui no que é mais priorizado para os negócios, que é o desempenho. Mas isso não está sendo suficiente. E não está sendo suficiente porque, com várias aspas, só a diversidade, ela não basta. Não adianta eu trazer pessoas, e quantos casos a gente já não viu isso? Pessoas com diferentes identidades, diferentes perfis, diferentes etnias, e eu continuar silenciando essas vozes, e eu continuar marginalizando o desempenho dessas pessoas, aquilo que elas têm para contribuir com o negócio. Então, trazer as pessoas aqui não é o suficiente. Também não adianta a gente trabalhar sem a gente incluir essas pessoas. E quando a gente inclui, para mim é onde está o segredo entre a correlação e a causalidade. Então, a gente fala dessa ponte. Empresas mais diversas têm um desempenho de negócio superior, mas não é só a diversidade, e a gente precisa entender a ponte. E, para mim, a ponte está justamente na inclusão. E a inclusão aqui não é simplesmente levar em consideração a opinião do outro, trazer o outro à mesa, como muito se fala, mas é valorizar essa opinião, é não marginalizar, é celebrar essa diferença. E por que isso é tão difícil? Né? Porque se fosse, de novo, entre várias aspas, trazer as pessoas, isso seria mais possível de se fazer, mas trazer é um passo. Reformular a forma como a gente toma decisão dentro do negócio, reformular a forma como a gente hierarquiza o rumo dos negócios é outro negócio. Isso tem uma questão ligada à estrutura de poder. A gente precisa mudar a estrutura de poder organizacional. E isso começa da inclusão, porque eu preciso celebrar aquilo que hoje não é celebrado. Eu preciso valorizar as diferentes opiniões, os diferentes perfis, as diferentes perspectivas que hoje não são valorizadas. Isso passa pela inclusão. E a ponte entre as empresas que são diversas e inclusivas e que têm um desempenho de negócio superior está justamente na centralidade no cliente. E por quê? Porque a inclusão é a base da centralidade no cliente. O que eu quero, se vocês forem levar uma coisa hoje dessa conversa, é que a inclusão é a base da centralidade no cliente. Eu não tenho como ser centrado no cliente, ser uma empresa centrada em clientes, sem eu ser uma empresa inclusiva, sem eu trazer essas diferentes perspectivas para a mesa. E é isso que eu quero que vocês entendam. E quando eu falo cliente aqui, eu não estou falando só da pessoa cliente, a empresa cliente, eu estou falando de todas as pessoas com que a empresa se conecta, estou falando de pessoas colaboradoras, estou falando de pessoas parceiras, eu estou falando do ambiente à nossa volta. Não tem como eu colocar essas pessoas no centro sem eu incluir as diferentes perspectivas que fazem dessas pessoas e não números, né? Isso que eu quero passar para vocês hoje. Só que para passar isso, a gente precisa dar mais um passinho para trás e entender por que centralidade em clientes é importante. Por que colocar centralidade em clientes é importante? Por que esse tema está tão em voga? No mundo que muda cada vez mais rápido, com barreira de entrada mais baixa, com mais e mais competitividade, colocar clientes no centro faz com que as empresas cresçam mais e melhor. Eu acompanho as tendências, eu gero mais valor, eu mantenho um relacionamento mais consistente com meus clientes, meu mercado, e isso faz com que as empresas cresçam mais e melhor, certo? E aqui também não faltam dados de fontes que todo negócio adora. Então, não falta. Do mesmo jeito que dados de diversidade, equidade e inclusão também existem aqui. Dados mostram que empresas mais centradas em clientes são empresas que performam melhor, são mais lucrativas, que geram mais retorno a acionistas, que têm uma produtividade operacional muito maior. Muito bom. Então, tem dado, tem um monte de lugar, se a gente pesquisar no Google, a gente acha. Só que explicar a lógica por trás desses dados também não é difícil. E vamos lá. Nesse mundo que muda cada vez mais, que tem mais competitividade, pessoas clientes que têm toda a informação na palma da mão, podem pesquisar qualquer tipo de informação sem necessariamente ter que entrar em contato com a gente.
Essas são as pessoas que a gente coloca no centro. E quando a gente coloca essas pessoas no centro, elas ficam felizes, a gente gera mais valor. E se eu gero mais valor, eu tenho clientes leais. O que clientes leais fazem? Me indicam para outras pessoas. E essas pessoas viram clientes. Isso gera crescimento para o negócio. E se o negócio cresce, gera valor para acionistas também. Clientes leais também continuam comigo, geram receita, porque vão ficando comigo. Então, o meu lifetime value, ou seja, a receita ao longo do tempo que esse cliente, que essa pessoa cliente deixa comigo, ela vai aumentando. E quanto mais essa pessoa cliente está comigo, mais eu otimizo o custo de serviço, porque eu vou aprendendo, eu vou otimizando, eu vou aprendendo com o cliente, com essa jornada, eu gero eficiência operacional, que também gera crescimento para o negócio. E além da base de clientes que eu tenho, eu entender clientes faz com que eu tenha novas ideias de negócios para resolver novas dores. Isso gera inovação, e inovação atrai novos clientes. Mas não atrai só novos clientes, mas gera mais receita com clientes atuais também. Então, não é difícil entender porque a centralidade em clientes é importante. E não por menos, é muito fácil de defender a relevância desse tema, e até por algum motivo que a gente vai entender agora, é mais difícil você defender apenas a inclusão, porque nem toda empresa, infelizmente, se move em torno de justiça social, mas é mais fácil eu explicar, então, por que isso gera impacto positivo para os negócios, e é por isso que esse tema vem. Ele vem na estratégia, ele vem nos valores. Quantas e quantas empresas têm como valores foco no cliente, cliente em primeiro lugar, respiramos clientes, obcecados, somos obcecados pelos clientes, a gente vê muito isso. E a base disso é que é entender, quando a gente traz esse valor, essa prioridade para a empresa, a gente entende que o sucesso dos negócios não está no lucro só. É justamente porque eu quero gerar sucesso nos negócios que eu começo pelas pessoas. Não existe negócio que sobreviva, que persevere sem gerar valor para as pessoas que sustentam esse negócio. E aí eu trago essa perspectiva um pouquinho mais ampla, porque eu não estou falando só da pessoa cliente, eu estou falando de pessoas colaboradoras, eu estou falando de outros parceiros, né, stakeholders que a gente fala, mas outras pessoas que são parceiras e que estão ali conectadas comigo no ecossistema do mercado com que eu trabalho. Eu preciso começar com as pessoas e eu entender que se eu gero valor para as pessoas, naturalmente eu vou gerar valor para a organização. As empresas que entendem isso, elas colocam de fato as pessoas no centro. Só que falar é fácil, fácil é falar, né? Eu brinco que esse é um tema que é óbvio, porque não é difícil de entender, vocês concordam? Mas o óbvio nem sempre é fácil de fazer. E sabe por que é difícil na prática? As pessoas tendem a trabalhar a centralidade em clientes de forma muito rasa. Porque elas falam, ok, cliente em primeiro lugar. Mas que cliente? Sobre qual cliente a gente está falando? Sobre quais pessoas a gente está falando? A gente tem a mania no negócio de trabalhar como se os clientes fossem todos iguais, e eles não são, né? Então, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês para tangibilizar. Esse é um exemplo antigo e é um exemplo do YouTube. Quando lá em 1900, Guaraná com rolha, o YouTube lançou a sua função de upload de vídeos mobile, ou seja, pelo celular, o vídeo que eu gravei no celular eu posso colocar na rede, né? Eles perceberam alguma coisa curiosa. Mais ou menos 10% dos vídeos, depois de feito o upload, ficavam de cabeça para baixo, coisa que nunca tinha acontecido antes. E ninguém entendia por quê, até que eles foram conhecer as pessoas clientes que estavam ali fazendo o upload de vídeos que estavam invertidos. E aí eles descobriram rapidamente um padrão. Essas pessoas eram canhotas. E aí parece falar, pô, só 10% da população é canhota? Isso no Brasil significa mais de 20 milhões de pessoas. É uma população pequena? Não é. E aí você vai falar, Carol, mas todo time tinha que ter uma pessoa canhota? Não. Mas quanto mais
diverso e inclusive o time mais eu me abro, ou eu tenho um olhar atento para as diferenças que eu preciso notar nas pessoas clientes, nas pessoas internas, no meu entorno. O olhar fica mais rico. Se eu tivesse um time mais diverso trabalhando, a probabilidade de eu identificar essa nuance da pessoa que é canhota e a pessoa que é destra seria mais fácil. E esse foi um time que falou: bom, ok, não entendi, mas eu vou descobrir então. E foi lá descobrir junto às pessoas para falar: opa, tem algo diferente aqui. Esse é um exemplo simples, 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 e tem tantos exemplos tão mais complexos que mostram que a entidade, o cliente, não existe. A média é a inimiga da centralidade no cliente. Quando eu trato meus clientes como uma média, como se todas as pessoas clientes fossem iguais, eu estou anulando. Eu estou anulando as pessoas clientes que gostam, por exemplo, mais do meu produto e as que gostam menos do meu produto. As que têm mais e menos dificuldade de acessar a minha solução. As que falam melhor e pior de mim. Eu começo sempre a anular o que está acontecendo. E a gente tem essa mania de tratar clientes como se fosse tudo a mesma coisa. Se eu for olhar só para o demográfico, olha quanta diferença a gente tem aqui. Estou falando de uma diferença de pessoas negras, de pessoas com deficiência, quantidade de mães solos no Brasil, gente. 11 milhões de mães solos olham para comercial de margarina e falam: isso aqui não tem nada a ver comigo. 58% da população não mora na região Nordeste, tudo é muito centrado nessa região. Estou falando de milhões de pessoas idosas, pessoas daltônicas, como isso importa para a acessibilidade de produtos digitais, por exemplo, pessoas LGBTQIAP+. Olha quanta diversidade eu tenho aqui só no demográfico. Mas não é sobre o que é o demográfico só, mas é a necessidade que está por trás, a identidade que está por trás, os desejos, os desafios, as dores. Quanto mais eu entendo que meu cliente não é uma coisa homogênea, mas que há diferentes pessoas aqui, mais rico é o meu negócio, mais personalizado o meu negócio. E é por isso que não existe centralidade em clientes sem inclusão. Porque as pessoas, lembra? Essas pessoas que têm todo o poder na palma da mão, que têm um monte de opção de produto, de solução, muito além da sua. Essas pessoas querem que as soluções sejam para elas. Essas pessoas não querem ser mais tratadas como números, elas querem ser tratadas como, pasmem, pessoas. Pessoas que, mesmo nos negócios B2B, né, que são entre empresas, são pessoas que querem uma experiência personalizada, que considerem as suas próprias necessidades enquanto indivíduos, como se elas estivessem comprando como pessoa física. Pessoas que, inclusive, preferem e compram mais de empresas que proporcionam experiências personalizadas para elas. Então, se eu não olho para os clientes dessa forma, se eu trato todo mundo como uma coisa só, eu não tenho como valorizar essas diferenças, eu não tenho como me conectar e construir uma relação de confiança que é tão necessária nos negócios. E por que isso reflete a empresa dentro? A gente reverbera para fora a essência que vem de dentro. Então, como que eu vou olhar de forma inclusiva para as pessoas clientes, para as diferentes pessoas clientes que se conectam como empresa, se o meu time não é inclusivo? A inclusão, ela vai valorizar e aprender com as diferentes perspectivas. A gente vai sair do viés de um único perfil de pessoas que tende a ver o mundo daquele único jeito, para ampliar a visão para diferentes perspectivas que vão olhar para o contexto de negócios de um jeito diferente. E quando eu celebro essas diferentes, não como é aquilo que a gente estava falando, não adianta eu botar para dentro as pessoas do time e eu não escutar essas pessoas, eu não valorizar a opinião delas, eu não discutir em pé de igualdade sobre as decisões de negócio, considerando essas diferenças. Quando eu faço isso, eu tenho uma visão de realidade que é muito necessária para a tomada de decisão nos negócios. E também, quando eu incluo essas diferentes perspectivas, eu tendo, enquanto negócio, a estar muito mais aberto ao que eu não sei. Quando a gente tem um mesmo perfil dentro de casa, a gente tem uma mesma visão.
E se eu tenho uma mesma visão, eu não tenho ninguém questionando essa visão. E é por isso que quando eu tenho diferentes perspectivas que são celebradas dentro de casa, que são valorizadas, eu me abro para aquilo que eu não sei. E a verdade é que a gente não conhece as pessoas clientes como a gente gostaria. Sempre tem o que conhecer mais. Nossas pessoas clientes que trabalham com a gente mudam de decisão. Hoje podem não querer se comunicar como elas se comunicam com a gente, valorizam algo que hoje eu não entrego na minha solução. E é importante a gente investigar e cavocar e conhecer mais essas pessoas para que a gente possa, com isso, projetar um negócio que de fato gere valor para elas. Tem uma lógica aqui. E para trazer esse tema para a realidade, esse tema que conecta inclusão e centralidade em clientes, a gente precisa de um processo lógico, de um processo intencional que faça essa conexão no dia a dia das empresas. E é esse processo que eu quero compartilhar com vocês. Para compartilhar o backstage, os bastidores disso, esse método é um método com que eu já trabalhei com várias empresas. É um método que eu desenhei estudando muito, praticando muito, entendendo muitos cases. E não teve vez em que eu encontrei uma empresa que fosse centrada em clientes, sem considerar a perspectiva da inclusão. E é por isso que eu vou passar pelas 5 etapas desse método e mostrar como a inclusão faz parte dessa construção de uma empresa centrada em clientes. Beleza? Vamos começar pelo começo. E não tem como eu ser uma empresa inclusiva para fora se eu não for inclusiva dentro. E é por isso que a inclusão começa de dentro, a centralidade nas pessoas clientes começa de dentro. Começa pelo nosso porquê, o nosso porquê conecta. E é importante a gente ter um porquê, um propósito que de fato gere impacto positivo para as pessoas. O propósito de eu, enquanto empresa, existo para gerar mais lucro, pode até ser uma consequência, mas ela não pode ser o porquê que você acorda de manhã. A intenção de gerar impacto positivo precisa ser real e não pode ser só no papel. Isso precisa reverberar nos valores, isso precisa reverberar nos comportamentos e na forma como a gente trata, valoriza, celebra as pessoas dentro de casa. Eu não vou poder olhar para as diferentes perspectivas, os diferentes tipos de cliente fora, sem fazer jus ao meu time dentro de casa, sem aplicar o meu propósito positivo dentro de casa. Imagina eu falar, tem um propósito positivo lindo no PowerPoint, que eu conto no meu site, mas dentro de casa eu estou tratando as pessoas mal, eu não estou fazendo aquilo que eu falo. Não faz sentido, por isso que a inclusão precisa começar de dentro, começar com um propósito positivo, que gere impacto positivo para todas as pessoas, e garantir que esse propósito ele reverbera e se desdobra dentro de tudo que a organização acredita e faz, daquilo que ela pensa na estratégia, aquilo que ela desdobra na execução. Tudo bem, então a gente começou por dentro, então a gente entende qual é o nosso propósito, mas esse propósito é para alguém, e é por isso que a inclusão envolve empatia. Não é a imagem da pessoa cliente que eu criei nas fontes da minha cabeça. É de fato conhecer, me abrir a conhecer uma perspectiva que não é a minha, enquanto negócio, enquanto time, enquanto pessoas. Então, quanto que a sua empresa, de fato, se dedica a compreender continuamente? Não é um surto, né? Compreendi uma vez e pronto, isso é verdade para o resto da vida. Mas é compreender continuamente a perspectiva das pessoas para quem ela quer gerar valor, dentro e fora da empresa. Quanto que a empatia nesse processo de sentir com essa pessoa, de entender o que dói, entender os problemas, entender o que é valor, o quanto que isso é um comportamento incentivado dentro e fora da empresa. Não adianta eu tratar de forma empática também só os meus clientes e dentro de casa eu não tenho empatia com as próprias pessoas que estão ali para fazer o negócio acontecer. E aí a gente então entendeu dentro, entendeu fora. Entendendo os dois, eu entendo como eu gero valor. E a inclusão, aqui, né, gente, a inclusão gera valor e ela gera diferenciação, porque eu estou pegando o melhor que eu tenho de mim para conectar com o outro. Quanto que a sua empresa, ao projetar um produto ou serviço, em tudo que ela oferece, de fato gera valor para todas as pessoas, e não só para um grupo de pessoas.
com quem ela deseja se conectar. As suas soluções são criadas incluindo a perspectiva dessas pessoas, ou a gente cria aquilo que a gente tem a mania de criar na fonte da nossa cabeça e depois vê se a pessoa cliente quer. Não, a gente precisa partir do problema, partir da perspectiva das pessoas clientes para depois, dentro de casa, pensar em possibilidades de solução. E é só a partir daí que a gente estabelece conexão. Eu tenho um bom propósito dentro de casa, um propósito que inclui todas as pessoas. Eu aplico isso dentro de casa. Eu aplico isso quando eu conheço as necessidades dos meus clientes e como eu conecto aquilo que eu tenho de melhor de dentro e fora. Só que isso também não pode ser um surto pontual. Não pode ser em um momento. Isso precisa ser ao longo de toda a jornada de relacionamento com as pessoas clientes. Não dá para ser isso só no começo, por exemplo, e aí depois que você passa a entregar um produto ou serviço, esse serviço não considera as diferenças dessas pessoas. A gente precisa pensar a inclusão de forma conectada ao longo de toda a jornada. A gente inclui as pessoas na forma como a gente se comunica, a gente inclui as pessoas em cada canal de aquisição de clientes com que a gente trabalha, a gente inclui as pessoas, clientes, nos feedbacks que elas dão, e aí a gente retroalimenta a operação. Então, sempre que eu olho para essa jornada e ela é acessível para todas as pessoas, mais eu estabeleço conexão, porque é autêntico, é de verdade e é consistente. E essa consistência é que constrói confiança. Confiança a gente não cria do dia para a noite com as nossas pessoas clientes, com as pessoas com quem a gente quer se conectar. É um trabalho contínuo entre eu falar, eu prometer e eu executar, entregar e continuamente encantar essas pessoas ao longo da jornada. É preciso muita consistência, muita capacidade, muita transparência naquilo que a empresa fala e faz, e continuamente aprende e se adapta às necessidades das pessoas com quem ela está conectada. Não quer dizer que um serviço, uma experiência, ele está lá escrito em pedra. Não. A cada mudança que a gente identifica, cada mudança pode retroalimentar e melhorar a nossa proposta de valor, o nosso posicionamento. Veja que essa lógica que eu compartilhei com vocês é uma lógica sistêmica de construção de relacionamento, que coloca as pessoas em primeiro lugar. Isso serve para as pessoas colaboradoras, isso serve para as pessoas parceiras, para entidades parceiras, empresas parceiras, e isso serve para clientes também. Sempre que ao me conectar, eu garanto que o meu propósito está sendo aplicado, que eu conheço a necessidade das diferentes pessoas envolvidas, para eu gerar valor e olhar para essa geração de valor ao longo de toda uma jornada de forma consistente e transparente para gerar confiança, eu estou construindo a confiança que todo negócio quer ter com as pessoas clientes, com parceiros e parceiras, com stakeholders, com todo mundo com quem ela deseja se conectar. Aqui não tem eu ganho, você perde, você ganha e eu perco. Todo mundo ganha, a gente equilibra as necessidades das pessoas, do negócio e do ecossistema conectado a esse negócio. Então não adianta também eu entregar tudo para uma pessoa cliente em detrimento de outras pessoas. Não, a gente precisa todo o tempo equilibrar essas necessidades. É isso que eu vim compartilhar com vocês, que a inclusão é a base da centralidade em clientes. Eu preciso valorizar as diferentes perspectivas dentro e fora da organização, se eu quero que essa organização continue evoluindo com o seu mercado, com as pessoas que geram valor para o negócio também. Só que isso não é um hack de negócio. E você pode até me falar, tem outras empresas que crescem sem ser inclusivas. Existem. Não sei até quando elas vão durar. Mas, poxa, será que esse aqui não é um caminho? Se dá para crescer com e sem inclusão, por que raios a gente não está crescendo, incluindo todas as pessoas? Esse é um caminho autêntico que dá gosto de percorrer e gosto de compartilhar. Muito obrigada. Espero que vocês tenham absorvido essa mensagem e que eu tenha dado elementos que façam com que vocês lutem pela inclusão
na empresa de vocês. Vai ser um prazer continuar conectada a vocês pelo LinkedIn, pelo Instagram e pela minha newsletter, que chama O Óbvio Não Dito, sobre negócios, pessoas e a mistura disso, que eu escrevo lá no LinkedIn. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e celebro o time da Impulso Beta nesses 10 anos, que vocês continuem provocando excelentes mudanças nas empresas que trabalham com vocês. Obrigada, gente.